Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Boa noite. Estamos mais uma vez reunidos. Misericórdia do nosso querido Adonai. Estamos aqui para estudarmos o módulo 2 de hebraico, bíblico e cultura judaica, número 3. Estamos felizes por vocês estarem acompanhando e aprendendo cada vez mais essa língua maravilhosa que é o Ivrit. Então, nessa aula, vamos estudar algumas expressões, na cultura judaica, que também são bastante comuns, a maioria delas, que vamos estudar hoje, no mundo inteiro. Muitas pessoas utilizam desses termos o verdadeiro significado, tradução, o que realmente significa. Nós vamos trazer essas principais que são usadas no cotidiano até, expressões, frases que são reduzidas, abreviadas, achamos que é uma palavra que estamos falando, mas na verdade estamos falando uma frase. Então vamos começar com essa. Ela aparece também no módulo 1. Nós vamos fazer inclusive uma revisão, né, sobre isso, que já vimos no módulo 1, mas para quem não pôde acompanhar, vai ter a oportunidade de aquele que já acompanhou vai ter a oportunidade de revisar. Então vamos lá na primeira palavra. Amém. Amém. Com a boca aberta no final, porque é nun sufite. O nun sufite é boca aberta. Mem. Mem, boca fechada. Amém. Amém. Muita gente imagina que é uma palavra. Muita gente imagina que significa sim ou assim seja. As pessoas acreditam nisso. É interessante que em todos os idiomas da Terra, é a mesma. Alguns têm um sotaque diferente dos outros, mas a palavra é a mesma. Amém. Tá? E praticamente em todos são utilizados, essa palavra é utilizada nesse sentido. Assim seja. Uma concordância. Na verdade, essa palavra não quer dizer assim seja. Essa palavra não quer dizer sim. Assim, ele diz amém para tudo, ou seja, ele diz sim para tudo. Ele concorda com tudo. Essa palavra não quer dizer isso. Nós vamos mostrar a vocês que é um engano muito grande pensar que amém significa sim. Por que as pessoas pensam? Porque não tem tradução. Tradução, como ela não está no dicionário, porque não é uma palavra, é uma abreviação de 3 palavras, então por isso que em todos os idiomas é a mesma dicção, a mesma palavra, amém. Por que não se traduz? Porque não se encontra em dicionário hebraico. Ela é uma abreviação de 3 palavras. 3 palavras. Elohim, primeira. Elohim, o eterno, a força que conduz. É um título. A força que conduz. É o primeiro título de Adonai a aparecer nas Escrituras.
Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Força que conduz, o eterno. Depois vem o Mem, que é a palavra Melech. Melech. Melech quer dizer rei em hebraico. Rei. Elohim, Melech. Então aqui eu tenho o A, o som de A, o Aleph, o som de Mem, da palavra Melech, e eu tenho o som de Nun, da palavra Neeman. Neeman. Neeman quer dizer fiel. Melech Neeman. Elohim é rei fiel. Então a palavra amém é uma abreviação dessa linda frase que os sempre utilizaram. Elohim Melech Neeman. Lá, a travessia do Iardém, do Rio Jordão, após a destruição dos muros de Jericó, Adonai ordenou ao povo, quando eles chegaram a Chorom, a região conhecida por Chorom, ou seja, Samaria, lá na cidade de Shechem, tempo atrás, Yaakov e a sua família acabou morando por 10 anos em Shechem. 2 montes estão diante da cidade. Um monte chamado Monte Eival, e dele o monte chamado Gerizim. E Adonai ordenou que fossem recitadas as bênçãos sobre o monte Gerizim e as maldições sobre o monte Eival. E quando estava se recitando as bênçãos, todo o povo deveria sempre dizer amém, ou seja, Elohim é rei fiel. Tudo que prometeu. E após também recitar as maldições, escreve que todo o povo deveria dizer amém. Mas aí você pode pensar, mas como é que pode falar amém quando se recita a maldição? Eu aprendi que eu só posso falar amém por coisa boa. Veja que a própria Torá já está ensinando que amém não quer dizer sim, não. Quando o povo falava amém, o povo está dizendo Elohim é rei fiel. Condições, o povo deveria dizer amém. Elohim é rei fiel para cumprir o que prometeu. Desviar das escrituras, da palavra de Adonai, dos ensinos de Adonai, dos mandamentos do Todo-Poderoso, as maldições virão sobre eles. E o povo tem que dizer amém. Ou seja, Elohim é rei fiel. Os antigos, com os sábios. E a palavra amém, ela não deve ser recitada só no momento de alegria. Quem recita amém só no momento de alegria é uma pessoa interesseira. Mas aquele que recita amém em todos os momentos da sua vida, essa é a pessoa que terá mérito para recitar amém no mundo vindouro, no Olam Rabá. Porque é justamente o que diz o Talmud Devarim Rabá, quando ele afirma, também utilizado por Yeshua, esse mesmo dizer. Kol misheone amém beolam hazeh. Zorre veone amém beolam rabá. Aquele que responde amém no mundo atual, no mundo em que vivemos, terá o mérito para responder amém, para dizer amém no mundo vindouro. Nas Bíblias, principalmente nas Bíblias cristãs, ficou da seguinte maneira: o que você ligar na terra será ligado no céu. Totalmente errado, a tradução totalmente errada.
Não é o que você ligar na terra será ligado no céu. O texto diz o seguinte: todo aquele que responde amém na terra, para responder amém no mundo vindouro. Então veja que a palavra amém não é só dizer sim, não é isso. É você dizer rei fiel. Não da boca para fora, mas você viver isso em todos os momentos da sua vida, principalmente nos momentos mais difíceis. Momentos de tribulação, de angústia, de dor, de adversidade. Exemplo, os antigos contam, chegava a notícia que toda a plantação foi perdida. Fiel ao Eterno, com o coração, e dizia amém, porque ele é rei fiel. É justamente o que diz o profeta Habacuque, abraço, é o que significa a palavra. Ele disse, ainda que não cresça o trigo, não produza o trigo no campo, ainda que a oliveira não dê o seu produto, ainda que a videira não dê o fruto da vide, e adorando o Todo-Poderoso, continuarei glorificando, continuarei dizendo amém. Porque ele é rei fiel. Independente de qualquer situação que possa acontecer na sua vida, você deve sempre abrir a sua boca e declarar amém. Ele é rei fiel. Amém beolam hazeh, zorre veone amém beolam haba. Aquele que diz amém no mundo atual terá o mérito para dizer amém no mundo vindouro. Não é simplesmente porque você fala amém que você terá o mérito. Não é bem isso o que os sábios dizem. É você vivenciar isso, você viver isso. Não é só da boca para fora, porque o Eterno conhece o nosso coração. É você viver, é você não ser apegado com as coisas dessa terra, é você não ser apegado com os bens materiais, e sim ser apegado no Todo-Poderoso. Então, a palavra amém, ela não tem tradução, em todo idioma é a mesma coisa, porque são 3 palavras, é uma frase, e é abreviado. Por quê? Por que abreviou? Porque o povo judeu gosta muito de abreviar as coisas, né? Em vez de estar falando Elohim, Melech, Neeman o tempo todo, eles falam amém, pronto, tá bom demais. É um costume muito antigo, tanto é que você encontra Yeshua HaMashiach, por exemplo, ele utiliza a expressão amém mais de 50 vezes, mais de 50 vezes. Tem alguns versos que ele fala 2, 3 vezes. Tem um verso que ele fala 3 vezes a palavra amém, e normalmente ele fala no início da frase e não no final. Ele tem o costume de glorificar antes de pronunciar o que ele vai pronunciar. Por exemplo, ele diz amém, amém, 2 vezes. Elohim é rei fiel, Elohim é rei fiel. Não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir. Eu vim plenificar. E por que ele diz amém? Porque ele diz, não passará nem um iud e nem um kotes, nem um iud e nem um traço da Torá. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Adonai não passará. Por quê? Porque ele é rei fiel. E lembre-se, a expressão rei fiel, tudo que um rei determina não pode ser anulado, nem por ele mesmo. Por isso que ele é rei fiel. Porque todos os reis passaram, mas ele reinará para sempre. Leolam Vaed. Vamos para a próxima palavra. Outra palavra muito conhecida. Quem não conhece a expressão aleluia? Em inglês, aleluia, que é o mais correto, porque é justamente o que é em hebraico. Aleluia.
aleluia. E essa expressão, ela é também, assim como amém, conhecida em todas as línguas. Em todas as línguas, porque não é uma palavra. Você nota que no próprio hebraico, aqui tem um hatef. Tem um hatef, um hífen, que separa duas palavras. Na verdade, não separa, ele une duas palavras, me perdoe. Ele une duas palavras. Ele separa assim, você vê que são duas palavras, não é uma palavra só. Quando eu falo aleluia, eu estou falando duas palavras. Eu estou falando aleluia. O que significa, então, aleluia? Vamos, então, primeiro, descobrir o que significa essa expressão. Halel significa louvor. Significa louvor. Halel. Louvor. Esse aqui, que é o Vav, com a bolinha no meio aqui, o Dagesh, ele vira o Shurek, som de U. Esse U é ativo. Então, Halel mais o U, eu fico Halelu. Ou seja, eu sou impulsionado a mandando. O que é que significa Halel? Louvor. Então, se tem o U no final, Halelu, é uma ordem. Se é louvor, e a ordem, o imperativo para louvor é louvem. Louve. Louvem. É um imperativo. Façam. Então, esse U no final é um imperativo. Por exemplo, Naham, conforto. Confortar. Nahamu, confortem, consolem. Nahamu, esse U, é o Shurek, é um imperativo. Então, Halelu, louvem. Depende para quem você está falando, se para um grupo de pessoas ou para uma pessoa só. É um imperativo. Nesse caso aqui, vamos abranger, porque o texto está falando com toda a terra. O texto, na maioria dos textos que aparece essa expressão, está citando toda a terra, ou o povo de Israel, ou a tribo de Yehudá, ou a casa de Davi. Esses são vários textos que aparece essa expressão, Halelu. Então, louvem. Halel quer dizer louvor. Halelu quer dizer louvem. Depois vem a palavra Iá. Iá. O que é a palavra Iá? A palavra Iá é a abreviação do nome de Adonai. Re. Bendito seja o seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Então, Iá é a abreviação do nome de Adonai. É a primeira e a última letra. A primeira letra do nome de Adonai e também a última letra. Tá? Então, geralmente a abreviação é assim, pega a primeira e a última palavra em hebraico. No caso, Iá. Ela aparece na Torá, por exemplo, no Cântico de Moshe, quando o povo atravessou o mar em seco, o Yam Suf, o mar de juncos, e depois, quando chegaram os egípcios, foram engolidos pelas ondas, pelo mar, e morreram todos. Capítulo 15 de Shemot, verso 2, ele usa a expressão Iá, ou seja, Adonai, o Eterno. O Iá, louvem Adonai, louvem o Eterno, louvem Adonai, louvem Hashem. Hashem quer dizer o nome. A expressão mais utilizada em Israel hoje é Hashem. Adonai eles utilizam mais para as orações, né? Para as brachot, para as bênçãos. Né? Geralmente se utiliza Hashem, ou seja, o nome Hashem,
o nome, louvem Hashem, louvem Adonai, louvem o Eterno. Yah é o que significa. Por isso, em todas as línguas, todos os idiomas, é a mesma coisa, porque não é uma palavra, são duas palavras. São duas palavras, é uma frase. É uma frase. Por isso não há tradução, e especula-se muita coisa. Glorifique, o correto é, a tradução correta é essa. Louvem, é um imperativo, é uma ordem. Louvem Adonai, porque ele é digno de ser louvado, de ser adorado. Muito bem, vamos para o próxima expressão. Conhecida, né? Quem não conhece a expressão Shalom, com a boca fechada no final, porque é mem sufit. Aqui, ó. Isso aqui é um mem sufit. Shalom, com a boca fechada. Shalom. Que não conhecem hebraico, muito bem, estão começando, ou que não conhece nada de hebraico, mesmo que não conheça nada de hebraico, quem nunca ouviu falar na palavra Shalom, talvez é a palavra hebraica mais conhecida de todas, porque Shalom é uma palavra, diferente de Amém, que Amém não é uma palavra, como já falamos, né? É uma expressão, é uma abreviação de 3 palavras, como também Aleluia. Agora, Shalom é uma palavra, acredito que seja a palavra mais conhecida de todas. Você deve, na sua cidade, rua, você deve ter alguma casa comercial, ou seja um salão de beleza, seja um mercadinho, um supermercado, qualquer coisa com a palavra Shalom, né? Salão de beleza, Shalom. Supermercado, Shalom. Material de construção, Shalom. Eu já vi vários. A gente utiliza essa expressão. E não só isso, como também, assim como o povo de Israel, utiliza essa expressão para se comunicar com outras pessoas, para se cumprimentar. A Shalom é a forma mais utilizada em Israel. Olha que eu já fui para Israel mais de 5 vezes, né? E eu sempre observo isso, a palavra Shalom, ela é utilizada em todos os momentos. Ela substitui, inclusive, o bom dia, Boker Tov. As pessoas falam mais Shalom do que Boker Tov. As pessoas falam mais Shalom do que Laila Tov. Boa noite, tchau. Shalom. Pronto. Então, o Shalom, ele é extremamente utilizado. E há uma tradição israelense muito forte na questão do Shalom, em relação ao significado da palavra, que nós vamos já falar para vocês o significado, porque é um significado maravilhoso. Na verdade, são 7 significados. Para a pessoa, muitas bênçãos. Então, há um costume em Israel muito forte, que quando você fala Shalom para alguém, a pessoa fica tão feliz de ter recebido o Shalom, que ela retribui, e ela retribui em dobro. Então, geralmente, quando você fala Shalom para alguém, a pessoa normalmente responde Shalom, Shalom. Shalom, a pessoa responde Shalom, Shalom. Então, ela te devolve em dobro aquilo que você desejou. Então, vamos, então, saber o que significa Shalom. Primeiro, para você saber o que significa Shalom, vamos usar um método de estudo de hebraico, que é o Sod, o 4º método, né? Existe o Peshá, que é o simples, o Remes, que é parábola, existe o Drash, que é a pesquisa, a profecia, e o Sod, que é o oculto. O Sod, geralmente, ele trabalha, além de muitas coisas, com a gematria, né? A gematria. E vamos lá, então. Você sabe que cada letra hebraica possui um número. Então, aqui nós temos o Shin, o valor numérico de 300, tá?
Pessoal, vocês que estão acompanhando as nossas aulas, aqueles que não têm a apostila com todo o alfabeto, o alfabeto hebraico, com todos os detalhes, com o número correspondente de cada letra hebraica, o significado de cada letra, o sufixo, né, as formas finais, os sinais maçoréticos, né, o Nicude, os sinais maçoréticos, vocês podem, próprio vídeo, fazer um comentário solicitando, coloque seu e-mail que eu mando para você, não cobro nada, é gratuito, assim como todas as aulas de hebraico. Tá? Nosso intuito é dividir conhecimento. Nós temos pouco conhecimento de hebraico, muito pouco, mas eu fico feliz de estar dividindo o pouco que nós temos recebido. Lamed, pode colocar seu e-mail que enviando. Vav 6. E o Mem 40. O Fit, viu? 40. A guimatria é realmente muito importante, é realmente uma ferramenta fantástica, principalmente para os escribas. Já expliquei isso em algumas aulas, mas depois nós vamos ver, no módulo 3, vamos ver bastante guimatria. Então, aqui eu tenho 376. O numérico da palavra Shalom é 376. 376. Agora, qual é a raiz da palavra Shalom? A palavra Shalom é mais 6, dá 16. A raiz só pode ser um número igual a 7. Então, a palavra Shalom, ou seja, ela tem a raiz da plenitude, que é o verdadeiro significado da palavra Shalom. Plenitude, composta de paz, saúde, prosperidade, segurança, alegria e felicidade, que só pode vir de Adonai. Somente Adonai pode conceder plenitude ao ser humano. O 7 sempre está ligado à plenitude humana. Sempre o 7 está ligado à plenitude do ser humano, tá? Veja, paz, número 1. Número 2, prosperidade, número 3. Bem-estar, número 4. Saúde, número 5. Alegria, número 6. E felicidade, número 7. Então, essa plenitude só pode vir de Adonai. Então, somente Adonai pode conceder. Porém, ele derrama, ele concede shalom para as pessoas das outras pessoas. Como assim? Ele concede shalom para alguém através de uma outra pessoa. Porque você não deve pedir shalom para você. A Torá ensina que você deve pedir shalom para o próximo. É por isso que quando falamos shalom para alguém em Israel, normalmente as pessoas respondem shalom, shalom. O dobro para você disso. Porque ele sabe que ele recebe quando ele dá. Nós recebemos quando nós damos. Dai e vos será dado. Abençoe e serão abençoados. Por que Adonai ira? Para que não exista inveja. Para que não exista um dos primeiros mal da humanidade, que foi a inveja. Por causa da inveja que houve o primeiro assassinato. Caim e Hevel, seu irmão.
Então, Adonai criou um método que as pessoas, muitas no mundo, não conhecem. Se conhecessem, o mundo seria outro. Um método para que não haja inveja. Abençoar, desejar que o próximo seja abençoado. Então, se você deseja que o próximo seja abençoado, você será abençoado. Então, dessa maneira, você não vai ficar triste, você não vai ficar amargurado, você não vai ficar desesperado se o próximo é abençoado. Você não vai ter inveja disso. Essa é a forma, essa é a maneira que Adonai tem ensinado ao longo da história. Avino, nosso pai Abraão, ele só teve o que ele queria, que era um filho, através de Sara, a mulher que ele amava, quando ele orou pelas mulheres lá dos filisteus, do rei Avimelech. As mulheres não podiam engravidar porque o rei tomou Sara, porque Abraão disse que Sara era sua irmã. Ele mentiu novamente. E Adonai colocou uma praga no meio do povo que as mulheres não podiam engravidar. É toda farsa. Diz a escritura que Abraão orou pelas mulheres e as mulheres voltaram a engravidar. Quando ele orou pelas mulheres engravidarem, a dele engravidou, que está escrito no próximo verso. Então Adonai se atentou para Sara e ela concebeu. Muito bem. Shalom. Muita gente acha que é só paz. É plenitude. E só vem de Adonai. Por isso que é super errado a expressão, normalmente, de pessoas que não conhecem nada de hebraico, ou muito pouco, iniciando. Eu sei que elas não fazem isso porque são orgulhosas ou nada disso. É porque realmente não têm o conhecimento. Elas não fazem isso por mal, claro. Não, de jamais, de jeito nenhum. Os cristãos, por exemplo, têm o costume de cumprimentar uns aos outros com paz do Senhor. E aí, muito bonito, muito interessante, ok? Só que aí vem a expressão de alguns que querem fazer esse cumprimento, mas quer fazer em hebraico. Aí fala, Shalom Adonai. Shalom Adonai. Outros querem saber mais ainda de hebraico, achando que sabe, e usam Shalom Ha-Adonai. Totalmente errado. Todos os dois estão errados. Como também Shalom Shel Adonai. Tudo errado. Por que está tudo errado? Porque são erros. São erros. Todos eles caem nos erros de redundância. Alguns deles caem, além de redundância, ainda caem em erro de português, erro de hebraico, erro de sintaxe. A palavra shalom, como eu disse, é plenitude. Plenitude só vem de Adonai. Então não precisa você falar shalom Adonai, porque shalom só vem de Adonai, não vem de outra pessoa. Se você fala shalom Adonai, você está subentendendo que shalom pode vir de outra coisa. Adonai, você está subentendendo que também pode existir shalom através de outro ser. Você não vai ver nenhum judeu falando shalom Adonai ou shalom Hashem. Não existe isso. Ninguém fala isso, porque está errado. Muito menos shalom ha-Adonai. Shalom o Adonai. Ou shalom do Adonai. Da Adonai. Faz sentido. Né? Porque a palavra Adonai é um nome próprio a Senhor. Senhor é a palavra Adon. 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 Adon é Senhor. Adonai, eu estou falando nome próprio. Não é um título, não. É o nome próprio dele. Veja. Shalom. O mais simples é o correto. Shalom. Apenas isso. É o que está certo. Então vamos seguindo.
esse não é uma expressão, utilizada muito pelas pessoas, mas é uma palavra muito conhecida, a palavra Moriá. Veja, Moriá. Essa palavra aparece muito pouco nas escrituras, mas foi o local onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado nesse monte que fica em Jerusalém, monte que está contido na cadeia de montanhas de Jerusalém, chamada Sion. Existe o monte de Sion, e também as cadeias de montanhas também são chamadas de Sion. O Monte Moriá é um dos menores montes de Jerusalém, de Jerusalém, mas foi o local que Adonai escolheu. Uma eira, né? Havia uma eira onde se armazenava o trigo. E o rei David Meller, ele comprou esse local, porque ele disse que ali seria feito a casa de Adonai Mikdash. Ele não pôde fazer, porque Adonai disse que ele tinha sangue nas suas mãos. Não o sangue das batalhas que ele promoveu, não. Justificáveis, mas o sangue de Uriá, o esposo de Batsheva, que Davi derramou. E Adonai não permitiu que ele construísse. Ele permitiu só que o seu filho Shlomo. Então, o local escolheu dentre todos os locais da terra, um dos lugares mais simples de Israel. Um lugar que, nesse local, em 691 da nossa era, foi construída o Domo da Rocha, né? Aquela linda mesquita. Não é só banhada a ouro, mas ouro maciço, são quase 900 toneladas de ouro, 900 toneladas de ouro, 691, Haram al-Sharif, o nome da Haram al-Sharif, lugar sagrado, um lugar sagrado, e em frente a está uma outra mesquita feita anos após, a mesquita mais usada pelos muçulmanos, o Domo da Rocha pouco é utilizado, pouquíssimo utilizado, e para os muçulmanos é considerado o terceiro local mais para eles da terra. O primeiro é Meca, o segundo Medina, e o terceiro esse local. É interessante que não quero falar nada contra os muçulmanos, nada disso, contra nenhuma religião, devemos respeitar as religiões, apesar que nós não concordamos com nenhuma delas. A Escritura não fala de nenhuma religião, a verdade é essa. Realmente uma invenção do ser humano, totalmente do ser humano, não tem nada de Adonai e nem da Escritura Sagrada. Utiliza a Escritura Sagrada, utiliza o nome de Adonai, mas a Escritura não ensina nós termos religião alguma, tá? Muito pelo contrário. Um assunto que não tem a ver muito com o nosso curso. Mas o que eu quero dizer é que no livro sagrado dos muçulmanos, o Alcorão, não aparece uma vez sequer a palavra Jerusalém ou Jerusalém. Eu não consigo imaginar como é o local, o terceiro local mais sagrado para eles, sendo que no Alcorão não é mencionado uma vez sequer. No mínimo estranho. Moriá não é uma palavra, bem porque o povo que gosta de abreviação, com certeza. É uma abreviação. O que significa a palavra Moriá? Makom é o Mem, Re, e A é o Yud e o Re. Então, Makom, lugar, Re, ver.
Yah, Adonai. Lugar onde se vê Adonai. Lugar onde se vê o Eterno. Local onde se vê, onde se presencia. Passou a ser chamado, né, desde a época de Abraão. Porque foi nesse local que Abraão viu o Eterno. No sentido do anjo, quando desceu, né, e impediu que ele o seu filho Isaac. Ou seja, foi o contato muito forte com o reino dos céus. Por isso esse lugar passou a ser chamado Makon Re'e Yah, lugar onde se vê, se presencia o Eterno. E vamos terminar a nossa aula de hoje com essas duas palavras sensacionais, de colocar as duas juntas, porque são duas palavras que são opostas. Você precisa aprender isso, porque além de ser uma mensagem muito bonita, fixa muito o hebraico na sua mente. A primeira palavra é emet. 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 Emet, verdade. Yeshua disse, Ani ha-derech, eu sou o caminho, Ve ha-emet, a verdade, e a verdade, Ve ha-haim, e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque geralmente no hebraico usa-se muito o V para I, não é como no português que vai colocando vírgula, não existe vírgula, não existe vírgula. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Emet quer dizer verdade. E a palavra de baixo, sheker, sheker, sheker quer dizer mentira, é o contrário da verdade. Todo mundo sabe que mentira é o contrário da verdade, mas no hebraico, é muito interessante a formação dessas duas palavras. Primeiro, as duas palavras possuem 3 consoantes, todas duas. Elas possuem sons de vogais praticamente iguais. Praticamente não, iguais. Veja que são utilizados o segol, o som de E aberto. Emet, sheker. Então, veja, as pessoas podem se confundir entre a mentira e a verdade. Apesar delas se parecerem, mas elas são completamente diferentes. Por quê? A verdade ela possui princípio, a primeira letra do alfabeto hebraico, meio, o mem é a letra do meio, e tav, o fim. O tav é a última letra. A verdade tem princípio, meio e fim. Ela inicia, ela tem a sua história e ela termina. Ela vem para o final, depois ela volta para perto do meio, depois ela volta para o fim novamente, ou seja, ela é toda enrolada. Ela não tem um princípio, não tem um meio, não tem um enredo. Eita. É uma coisa toda enrolada. É uma história sem pé, sem cabeça. Outro detalhe, olha que lindo esse detalhe no hebraico. Põe a verdade, todas elas se fixam no chão. Olha só. Os pés fincados no chão. O Aleph, o Mem, o Tav. Tá? Já a mentira não. Os pés, olha o Shin, os pés estão para cima. O Kuf só tem uma perna. Né? O Resh só tem uma perna também. Não se sustenta, não, a mentira ela não se sustenta.
A verdade, ela se sustenta para sempre. Mas a mentira fica bambeando, bombeando, daqui a pouco ela cai. Outro detalhe incrível aí no Sod, que é a gematria. Veja, a gematria de Emet, verdade, é 1 mais 40, que é o Mem, 400, que é o Tav. Eu tenho 440, 441 é o valor numérico da palavra Emet. E a raiz, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. 9. Agora vamos para a palavra sheker, mentira. 300, 100 do 300, botei 30, né? 300, eu tenho 100 do Kuf, 200 do Resh, mais 200. Eu estou escrevendo tudo aqui no notebook. Aceito doações. Por isso que está com essa letra tão feia. Eu já não tenho uma letra bonita. 600 é o valor numérico da mentira. A sua raiz é o 6. A mentira é o 6. Se você observar o 6 e o 9, o 6 é o 9 de cabeça para baixo. Correto. A cabeça está em cima e a perna está embaixo, que é o correto, é o natural, é o normal, é o certo. Já a mentira, a cabeça está embaixo e o pé está para cima, ou seja, o contrário. Que coisa linda. A verdade é o contrário da mentira, a mentira é o contrário da verdade. A verdade se sustenta, a mentira não. E a verdade tem a mesma gematria Rai, assim, ó. Ra, I. Rai, que quer dizer vida. A verdade, ela nos dá a vida. E a mentira nos concede a morte. No amor daquele que vive e reina para todo sempre. Yeshua HaMashiach. Laila Tov. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Shalom.